Ezequiel capítulo 16. Tema: Jerusalém é uma prostituta. Através de todo este capítulo, o Senhor fala a Jerusalém como se a cidade fosse uma mulher. Assim, neste capítulo, a palavra você significa a cidade e seus habitantes. O Senhor usa esta descrição para enfatizar o quanto os habitantes de Jerusalém o decepcionaram. Ele cuidava deles desde a origem de sua nação. Ele os amava e fazia promessas especiais para eles. Mas os israelitas não eram leais a Deus. Eles preferiram falsos deuses e fizeram tantas coisas que perturbaram grandemente ao Senhor. Versículos 1 ao 2. O Senhor disse a Ezequiel que falasse ao povo em Jerusalém. Ele tinha que mostrar a eles como eles tinham sido ruins. Este capítulo é sobre Jerusalém, mas inclui também Judá. Ezequiel descreve sobre sua história, e assim ele mostra o quão ruim tem sido ela. Jerusalém é como uma esposa que não foi leal ao marido. O povo de Deus tem ido atrás, ou seja, escolhido servir a deuses estrangeiros. Versículos 3 ao 5. Os amorreus e os heteus eram nomes gerais do povo de Canaã antes do tempo de Abraão. Estas pessoas construíram a cidade que se tornou posteriormente Jerusalém. Eles viveram num país que se tornou depois Judá. A nação israelita teve sua origem lá, naquele país. No início, os israelitas eram fracos e não havia muitos deles. Eles não tinham forças e não podiam se defender. A imagem em palavras aqui usada era que eles eram como um bebê fraco, e ninguém queria aquele bebê. Em outras palavras, as outras pessoas no país o odiavam. O costume naqueles dias era lavar o bebê novo. A enfermeira, por assim dizer, cortaria o cordão umbilical. Ela o enxugava com sal e óleo. Então ela o enrolaria em panos. Depois iria repetir isso a cada 7 dias até que o bebê tivesse 40 dias de idade. Mas se os pais não queriam a criança, eles a deixariam ao nascer. Eles não o lavariam. Eles não iriam limpá-lo com sal. Não cortariam o cordão umbilical e iriam jogar fora para os campos. Porque eles negligenciaram o bebê, ele, consequentemente, morreria em breve. Jerusalém ou Israel era como um bebê que ninguém queria. Ninguém cuidaria disso. Versículos 6 ao 7. O Senhor passou pelo bebê que morreria em breve. No entanto, o Senhor não deixaria morrer. Ele resgatou a criança de uma morte certa. Ele deu-lhe vida. A criança cresceu, era como uma linda mulher. Mas ela não se vestia como uma mulher deve se vestir. Os israelitas foram para o Egito. Não havia muitos deles por ali, mas no Egito eles aumentaram em número. Eram escravos lá. Eles não tinham a riqueza ou a cultura que uma nação jovem deveria ter. Versículos 8 ao 14. O Senhor viu que a moça estava pronta para casar. Espalhar um casaco sobre a jovem era um costume daquela época que tinha um significado bem especial. Foi assim que o homem propôs casamento a uma mulher, conforme Rute, capítulo 3, versículo 9. Como em um casamento, o Senhor fez promessas a Israel. E Israel fez promessas ao Senhor. Eles tinham um acordo pelo qual Israel tornou-se especial para o Senhor. O Senhor salvou Israel do Egito, trouxe Israel através das águas do Mar Vermelho, deu a lei a Israel em uma montanha chamada Monte Sinai. Israel prometeu obedecê-lo e adorá-lo. E ele levou Israel à terra que tinha prometido. Fez de Israel uma nação santa e rica. Um homem rico dá tantos presentes à sua noiva. Ele lhe dá
roupas ricas e anéis formidáveis. Também fornece o melhor alimento para ela comer. Um rei dá uma coroa à sua rainha e ele a torna sua rainha através deste ato. Assim, o Senhor era mais amável com Israel do que qualquer outra nação. Isso mostra a bondade e o amor de Deus por Israel. Esta nação tornou-se grande porque o Senhor a fez grande. Israel alcançou sua maior glória na época do rei Salomão. Versículo 15. Deus havia dito ao povo em Israel que deveriam obedecê-lo. Advertiu-os sobre os resultados caso eles não seguissem sua lei. Deus lhes deu o país que lhes havia prometido. Eles haviam recebido todos esses benefícios, mas então se recusaram a obedecer ao Senhor. Estavam se comportando como uma mulher orgulhosa de sua própria beleza. Eles haviam se esquecido que Deus tinha dado todas essas coisas bonitas para eles. Desde o tempo de Salomão, a nação havia se afastado de Deus. Começaram a adorar todos os deuses dos outros países. Eles não eram mais leais ao Criador. Eles eram como uma esposa que tem relações sexuais com muitos outros homens. Versículos 16 ao 22. Nos altos, os israelitas edificaram altares aos deuses estrangeiros. Eles fizeram imagens desses deuses que colocaram nos altos. Fizeram esses deuses belos. Ali adoravam aos seus deuses. Tal adoração é como o sexo com outros homens. O Senhor agiu como marido de Israel, mas os israelitas eram como prostitutas quando adoravam deuses falsos. Deus tinha dado tanto para eles, mas eles tomaram o que Deus lhe deu e não retribuiu o favor. Usaram seus dons para adorar deuses falsos e estrangeiros. O pior de tudo, eles deram seus filhos como presentes aos deuses falsos. Havia adoração do deus chamado Moloque. Nesse culto, eles tiveram que matar as crianças. Então queimavam os corpos na frente do deus falso. Israel estava comportando-se como uma mulher que tinha esquecido, ou seja, negligenciado totalmente seu relacionamento com seu marido. Em outras palavras, Israel tinha esquecido seu Deus. Ela, no caso Israel, tinha esquecido o que Deus tinha feito por ela. Sua esposa não se lembrava de como seu marido a salvara. Tudo o que ela teve foi e sempre tivera sido o resultado da bondade do Senhor. E agora ela deu tudo para os deuses falsos. Versículos 23 ao 25. Os israelitas edificaram lugares altos em todas as esquinas. Fizeram isso para todos os deuses falsos de seus vizinhos. Em outras palavras, os países que estavam perto de Israel. Uma prostituta se oferece aos homens que passavam. Assim o povo em Israel se ofereceu aos deuses estrangeiros. Eles ficaram cada vez piores em seu comportamento perverso. O Senhor os havia advertido para que não adorassem outros deuses. Eles não lhe obedeceram. Iriam puni-los adequadamente o Senhor por tais atos. Versículos 26 ao 29. Israel deveria ter confiado em Deus para ter sua própria segurança, mas a nação não fez isso. Em vez de agirem concordemente, Jeroboão e outros reis se voltaram para o Egito em busca de ajuda. Isso deixou Deus muito bravo. Assim, para castigar o seu povo, ele enviou os filisteus para oprimirem Israel. Os filisteus derrotaram os israelitas e tomaram parte da terra. Isso deveria ter feito com que Israel mudasse, mas isso não aconteceu. Israel continuou a confiar em outras nações e não no Senhor Deus.
Quando se adequava a Israel, a nação se voltava para a Síria. Isto aconteceu quando Acabe e Manassés governaram em Israel. Depois disso, Israel voltou-se para os babilônios. Cada vez que Israel tomava sua cultura e seus deuses, eles caíam em derrocada. Os israelitas tentaram misturar suas religiões com a adoração do Deus verdadeiro, mas nunca podemos misturar coisas boas com coisas más. Não podemos adorar e servir a Deus realmente e aos falsos deuses, conforme Mateus capítulo 6, versículo 24. Versículos 30 ao 34. O Senhor disse a Israel que ela era fraca e insensata. Ela não amava o Senhor Deus verdadeiramente. Como uma esposa que não é leal, ela se voltou para outros deuses. É normal para uma prostituta receber presentes ou dinheiro para o sexo, mas Israel teve que pagar as nações para vir até ela. Enviou ouro e prata para a Síria e para o Egito. Os babilônios tomaram todo o ouro do templo. Ela tentou obter a ajuda deles, mas todos eles se tornaram seus inimigos. Os negócios de Israel com as nações não conseguiram o que queria. Eles não poderiam satisfazê-la. Para Deus, ela era culpada e não havia desculpas para seus atos pecaminosos. Versículos 35 ao 43. Israel tinha escolhido seguir o comportamento ímpio das outras nações. Então ela, Israel, deu-se a eles. Era como se ela se entregasse a eles. Ela havia seguido seu comportamento perverso e serviu a seus deuses. Então o Senhor Deus usaria essas nações para puni-la. Eles a tiraram de todas as suas coisas valiosas. Destruíram todos os lugares altos. Queimaram suas casas. As pessoas saberiam que esse castigo era de Deus. Israel agiu como uma esposa que não é leal ao seu marido. Israel tinha deixado seu Deus e se voltado para muitos outros deuses falsos. Todas as pessoas saberiam com certeza que todas aquelas coisas haviam sido resultado de seus pecados. Eles veriam o castigo como sendo enviado por Deus. Em Israel, o povo puniria uma esposa que era culpada por pecados, inclusive de adultério. Eles a tiravam de suas roupas em público, então eles atiravam pedras nela até que ela morresse, de acordo com Levítico capítulo 20, versículo 10 e João capítulo 8, versículo 5. A primeira parte dessa punição aconteceu quando os assírios destruíram a parte norte de Israel em 722 a.C. Eles tiraram o povo de Israel. Os babilônios realizaram o castigo de Judá. Eles atacaram Jerusalém no ano 586 a.C. Eles tomaram a maioria das pessoas que ainda estavam vivas para a Babilônia. Suas famílias estavam no exílio há 70 anos. Depois disso, os israelitas voltar-se-ão ao seu Deus. Sua raiva irá acabar e ele os aceitará novamente. Eles nunca mais seguirão os falsos deuses das outras nações. Versículos 44 ao 48. O Senhor mostra que Jerusalém, ou Judá, era pior do que Sodoma e Samaria. Depois do rei Salomão, Israel dividiu-se em duas nações. As 10 tribos de Israel ao norte tornaram-se Israel. As 2 tribos que permaneceram leais ao rei Roboão tornaram-se Judá. É confuso que tanto Judá como Israel são parte de Israel. Assim, o termo os israelitas refere-se a Judá e a todas as 12 tribos de Israel. Os heteus e os amorreus eram as pessoas que estavam no país chamado Canaã. Os sodomitas, ou seja, os habitantes de Sodoma, e os israelitas também tinham sua origem naquele país. Foi aí que começaram. Os hititas e os amorreus serviram a muitos deuses falsos.
como mãe, como filha. Esta expressão significa que as filhas seriam como suas mães. Portanto, Samaria, Sodoma e Jerusalém voltaram-se de Deus para muitos outros deuses falsos. Samaria, ou seja, Israel, que estava ao norte de Judá, é chamada a irmã mais velha. Samaria era maior e mais forte do que Judá. Sodoma, que estava ao sul de Judá, é chamada a irmã mais nova. Sodoma era menor e não tão forte. Deus destruiu Sodoma porque Sodoma era tão perversa, conforme Gênesis capítulo 19, e os assírios derrotaram Samaria, ou seja, Israel, e eles tomaram o povo de seu país. Deus puniria Sodoma e Samaria pelas coisas más que eles haviam feito, mas Jerusalém, ou seja, Judá, era agora mais perversa do que Sodoma ou Samaria. Versículos 49 ao 50. O principal pecado de Sodoma foi que ela, no caso Sodoma, estava orgulhosa. Ela tinha tudo o que precisava. Ela tinha uma vida fácil, confortável. Ela pensou que estava segura, mas não pensava nas pessoas pobres ou naqueles que precisavam de ajuda. Para sua riqueza e luxo, ela acrescentou o sexo. Em Sodoma, os homens faziam sexo com outros homens, conforme Gênesis 19, versículo 5. Deus odiava tal pecado e assim ele destruiu Sodoma. Versículos 51 ao 52. Samaria, ou seja, Israel, se apartou de Deus e serviu a outros deuses. Ela, no caso Samaria, tinha ido para as nações e ela não confiava em Deus. Seus pecados eram tão ruins que Deus a mandou embora. Mas os pecados de Jerusalém, ou seja, Judá, eram 2 vezes tão ruins. Ela, no caso Jerusalém, era tão ruim que suas irmãs perversas, Sodoma e Samaria, pareciam ser muito boas em comparação. Assim, Jerusalém sofreria pelo que ela, Jerusalém, fez. Ela não aprendeu do que aconteceu com suas irmãs, ou seja, Sodoma e Samaria. Versículos 53 ao 55. Este é o único lugar na Bíblia onde o Senhor faz promessas a Sodoma. Ele faz promessas semelhantes tanto a Samaria como a Jerusalém. Deus trará o povo de volta a Sodoma, Samaria e Jerusalém. Mas antes disto, o Senhor destruirá Jerusalém como ele havia destruído Sodoma e Samaria. Quando Jerusalém, ou seja, Judá, era mais perversa, fez com que Sodoma e Samaria se sentissem menos culpadas. Assim, as más ações de Jerusalém lhes deram algum conforto. Versículos 56 ao 58. O povo de Judá era muito orgulhoso para falar bem sobre Sodoma, mas agora eles sabiam que eles eram piores do que Sodoma, porque estavam orgulhosos e não aceitavam isso. Eles haviam falado mal contra Sodoma, e os seus vizinhos, as nações perto de Judá, falavam as mesmas coisas contra eles, e eles mereciam tudo o que os vizinhos diziam. Jerusalém não podia evitar o castigo por seu comportamento perverso. Versículos 59 ao 63. Os israelitas tinham feito um acordo com Deus. Eles prometeram obedecer tudo o que estava no acordo. De acordo com Êxodo, capítulo 24, versículo 7. Se eles fizeram bem, Deus também mostraria sua bondade para com eles. Mas caso não obedecessem, Deus certamente os puniria. Eles prometeram obedecer, mas não o fizeram de fato. Então Deus os puniu. Ele faria o que estava no acordo. Deus não negligenciaria cumprir suas promessas nesse acordo, mas ele fará um novo acordo com seu povo. Este novo acordo vai durar para sempre. Deus perdoará ao seu povo por todas as coisas más que eles fizeram. Então saberão que Ele, somente Ele, é o Senhor Deus. Naquele tempo, as pessoas em Judá se lamentarão do que tinham feito. Eles terão vergonha de seu passado,
Eles aceitarão suas irmãs, isto é, Sodoma e Gomorra. Mas Sodoma e Samaria serão como filhas e não como irmãs de Jerusalém.